Olá a todos, hoje o Reserva Especial está aqui no Só Shot Gin Club com Domingos Meirelles e a gente vai falar um pouco sobre gin. Domingos, obrigado por ter recebido a gente aqui. Eu que agradeço, César, agradeço a sua presença aqui e é com muito prazer que estou falando para a sua audiência. Obrigado. E a primeira pergunta é, o que é gin? Bem, o gin é um destilado, geralmente incolor, pode não ser, mas geralmente incolor, e é um destilado que depois, geralmente também feito de cereais, e que depois a grande diferença é que tem infusão de zimbro. E ao ter essa infusão de zimbro é que torna a bebida diferente e que torna um gin. Lembrando que o gin é uma bebida clássica, centenária, mas que vem ganhando cada vez mais apreciadores aqui no Brasil. É uma tendência mundial, mas no Brasil, recentemente, a gente está tendo um boom e o Só Shot Gin Club é uma casa que tem para mais de 30 rótulos. Todos os gins são iguais? Não, nem todos os gins, obviamente, nem todos os gins são iguais, mas César, permita-me antes disso explicar um pouco esta coisa do gin, porque esta febre que agora está chegando ao Brasil, e eu digo febre, não digo moda, porque eu acho que não é uma moda, relembrando que o gin é uma bebida que surge no século XVI na Holanda, ainda não o gin como a gente tem aqui engarrafado hoje, mas na Holanda surge uma bebida chamada o Genever, não é? Que tem esse nome por causa do juniper, que é o tal zimbro que eu te falei, que é a base de todos os gins. Esse gin desenvolveu-se na Holanda, primeiro pelo Frank de Boer, não é? O Dr. Silvius, que por acaso até temos aqui uma garrafa de gin. E daí a gente vai mostrar na tela uma foto de época do Dr. Silvius. O Dr. Silvius faz essa bebida, geralmente com muitas outras bebidas que você provavelmente já teve a oportunidade de falar em outros episódios, eu com certeza vai falar mais à frente. Muitas destas bebidas servem por motivos medicinais. Essa bebida, depois, mais tarde, por causa das guerras, é uma bebida que até chamavam-lhe a Dutch Courage, porque os ingleses, quando foram batalhar na Holanda, não entendiam como é que os holandeses tinham tanta coragem na hora da batalha. Aí perceberam que muita dessa coragem vinha dessa bebida chamada o Genever. Começam também a tomar para ganhar a tal Dutch Courage. E depois, quando voltam para a Inglaterra, já levam essa tradição de beber o gin, não é? já tinham incorporado na sua dieta, se podemos assim dizer. Lembrando também que é um detalhe importante que muitas pessoas esquecem, na época não havia muita água potável, portanto as pessoas terem acesso a um líquido potável não era tão simples como hoje em dia nas nossas casas, que a gente abre uma torneira e sai água, não era assim na época. Estamos falando de século XVII, certo? Início do século XVIII. E aí o que acontece é que o rei, como noutros países também e noutras bebidas, teve que impor uma regra e no século XVIII então sai o famoso Gin Act, que no fundo é uma legislação em que o rei de Inglaterra legisla um pouco sobre como deveria ser feito e quem poderia destilar e produzir gin. É interessante notar que nessa época tem uma gravura de época que se chama Gin Lane, vocês vão ver aí na tela, Gin Lane e Beer Street. Porque como você falou muito bem, naquela época a água do Tamisa era poluída. Então quem tinha dinheiro ou bebia vinho ou cerveja. Sobrava para os demais esse gin de má qualidade. Nessa época que surge também o Old Town Gin, não é verdade? Exatamente. Só complementando, lembrando que na época supostamente quem bebia cerveja e vinho eram as classes mais altas. Sim. E quem tomava gin eram classes mais baixas, daí a Gin Lane nessa foto, certo. Geralmente a foto retrata um movimento, retrata um período menos glorioso do gin, em que realmente todo o mundo estava ébrio, não é? Ou embriagado e de uma forma muito triste. Aqui você selecionou esses dois grupos. O primeiro grupo é o London Dry. O London Dry. Esse aqui é uma garrafa. Essa marca Beefeater eu conheço bem, é uma das pioneiras. O que significa Beefeater? Beefeater é a primeira marca de gin do mundo. Beefeater, porquê Beefeater? Porque Beefeater... Primeiro, Beefeater, que é comedores de carne. Porquê? Porque são os guardas da Torre de Londres, que na altura parte do salário deles era pago em carne, que era na época era uma
vá lá, uma grande primazia, não era qualquer pessoa que podia comer carne, então parte do salário deles era pago em carne e daí eles eram os beef eater, e aí eles são os guardas da Torre de Londres, vocês todos conhecem com certeza, aquele vermelhinho e tal, e daí também as cores, se a gente pensar nisto, esta garrafa também relembra um pouco o que é da roupa dos guardas beef eater, não é? Que é na base do vermelho e negro. Essa outra garrafa me chamou a atenção, primeiro pela cor, e tem aqui nessa parte lateral aqui, algumas imagens gravadas. O que significa isso? César, voltando, isto tudo é história. Então é o seguinte, também, porquê Bombay? Porque existe uma grande relação do gin com a Índia. Isto porquê? Porque já no século XIX, quando o exército inglês precisava de ir para a Índia, porque era, como vocês sabem, na altura era uma colónia inglesa, eles precisavam de se proteger contra a malária. E a malária, uma das maneiras de se proteger contra a malária era através do quinino, que era que é um produto que ajuda a combater a malária. E nessa época também é contemporâneo, surge a água tónica, uma água tónica criada pelo Sr. Schweppes, daí a grande marca também Schweppes, porque foi o primeiro homem que conseguiu carbonatizar a água, ou seja, colocar aquela água com aquelas bolhinhas, no fundo. Só que, obviamente, a água tónica da época não tinha nada a ver com a água tónica de hoje. Era uma água tónica com teor de quinino fortíssimo, fortíssimo. E um general que tinha que dar, que era obrigado a dar a sua ração de quinino e de água tónica aos seus guardas na Índia, descobriu que se juntasse um pouco de gin, iria tornar a bebida um pouco mais bebível para os seus soldados. Então o que é que aconteceu? É daí que aparece a grande bebida gin tónica, que é uma bebida que entretanto tornou-se um dos cocktails, não deixa de ser um cocktail dos mais famosos, se não o mais famoso do mundo, e daí a Bombay surgir, e surge exatamente, como você disse aqui do lado, tem todas estes botânicos, que são os botânicos que existem nesta garrafa. Foi na receita da Bombay Sapphire, que inicialmente até começou com 8, depois passou a 10 botânicos, que são os 10 que estão aqui na garrafa, e que se transformou talvez no primeiro, que não é um grande great seller do gin. Realmente o Bombay depois foi a grande explosão também do consumo de gin tónica e da coquetelaria. É um gin feito por um processo diferente, é uma infusão vaporizada, é um método diferente. Já quando você perguntou aqui já é outro estilo, porque depois dependendo do estilo de botânicos e dependendo da impressão digital que o Master Distiller quer dar ao seu gin, surgem depois como se fosse 4 tipos de aromas no gin, não é? O mais clássico é o cítrico. Depois nós temos outro estilo que são os florais, que é outro. Então temos os cítricos, os florais, os especiados, ou spicy, e os herbal, que são obviamente uns que têm uma característica mais herbácea, como também temos noutro tipo de bebidas. Neste caso eu trouxe estes 4 exemplos para nós vermos que aqui no Brasil, por exemplo, já é essa oferta. Isto são tudo gins, não é gins que a gente traz na mala, não tem nada a ver com isso, são todos gins disponíveis no mercado brasileiro, por isso é que nós podemos ter aqui os 30 rótulos no bar, e são estilos diferentes. E lá está, tem um London Dry, que por acaso é um London Dry, mas podia ser um Distilled, que é um estilo mais cítrico. Depois temos um francês, este é um inglês, temos um francês que é mais floral, depois temos um gin holandês que é mais spicy, e temos um espanhol que é mais herbáceo. Vamos lá para o bar para você fazer o perfect service do gin tonic para gente? Com todo o prazer. Então vamos lá. Bom, a gente estava recém falando de estilos diferentes de gin, as classificações, e você separou 4 garrafas aqui. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre elas. O que é essas 4 garrafas? Não, César, essas 4 garrafas só separei porque é uma produção brasileira. Por isso é que eu acho... O Brasil está fazendo gin, então. Exatamente, é por isso que eu achei que era bom mostrar aqui para a audiência, ver que o fenómeno não é só um fenómeno de consumo, também é de produção, já chegou ao Brasil. Já temos 4 rótulos, sei que mais irão surgir em breve. É bom lembrar que quando a gente fala de gin, os 2 drinks mais clássicos são o Dry Martini e o Gin Tônica. O Dry Martini é um clássico em qualquer bar
você vai encontrar, assim como gin tônica. Mas o gin tônica tem uma peculiaridade muito mais interessante. É um drink super fácil de fazer, mas ao mesmo tempo requer algumas dicas. E aí eu queria que você fizesse o Perfect Service, que é o nome que o pessoal dá para o serviço do bar, o diferencial que o bar tem. E aí eu deixo agora você no comando aí para fazer esse gin tônica. Obrigado, César. Lembrando uma coisa, eu não sou barman e não tenho pretensões a ser, mas isso é o que é bom da gin tónica. Deixando também acrescentar mais um drink que é feito com gin que está muito na moda, que é o Negroni. Sim. Também importante, é um Verdade. clássico também importante. Mas para nós, a nossa bebida é o gin tónica. O gin tónica porquê? Porque é uma bebida, como você falou, muito fácil, qualquer um pode fazer em casa e pode fazer em quantidade, ou seja, recebe um grupo de 10, 11 amigos, não tem aquela coisa de shake, não tem nada disso, é uma bebida muito fácil. E o Perfect Serve porquê? Porque nós acreditamos que o gin tónica, obviamente, como todos os gin já falei, tem os seus botânicos, então o que nós vamos querer realçar no nosso Perfect Serve é os botânicos que estão no gin, ou seja, que estão na elaboração do gin, na receita do gin. E eu vejo, e aí sim considero um erro, permita-me dizer isso aqui sem qualquer problema, eu vejo um erro porque muitas vezes vejo muito barman no Brasil colocar botânicos, quando estão preparando um gin tónica, com gin que não tem esse botânico. Ou seja, não faz sentido o cara estar realçando um botânico que não existe na receita. Então isto é muito fácil. Lembrando que nós aqui no bar, no Só Shots Gin Club, temos 30 rótulos e cada rótulo tem a sua receita. Ou seja, não é igual para todos, porque cada um a gente vai realçar os seus botânicos. Obviamente, se tiver botânicos iguais, até pode ser que a receita seja igual. E eu hoje então escolhi para vocês um gin diferente. Como já falei, o Givine, neste caso, o Givine Floraison. E Floraison porquê? Porque um dos botânicos é aquela florzinha que nasce na videira, que você também sabe, antes de surgir a uva. Então é a última destilação, ou seja, o último botânico a ser adicionado a esse e vai dar realmente um gosto muito diferenciado e fica um gin muito diferenciado. Para realçar, o Perfect Serve aqui da casa que nós fazemos é com carpacho de uva branca neste caso, uva branca e a framboesa, e é muito fácil de fazer. Nós aqui, no nosso sistema, são 5 passos muito fáceis. O primeiro deles é gelar a taça e vamos fazer rodar a colher. Obviamente, se você for um profissional, roda melhor. Vamos retirar a água. Vocês vão ver que já saiu bastante água, então quer dizer que o copo agora já está refrescado. Neste caso, vamos aromatizar com carpaccio de uva. Quer dizer, uma uva cortada bem fininha. A gente vai colocar, obviamente, para decorar. Não é para aromatizar a taça, que é o que nós estamos fazendo agora. Tá? E depois vamos pôr 2 framboesas, neste caso. As framboesas nós vamos colocá-las sem espremer, tá? Porque elas são espremidas, não fica tão legal. Tá. Depois, o próximo passo é adicionar o gin, obviamente. Neste caso, como eu vos disse, já tem é um medidor. Então, o dosador, que é 50 ml, certo? Então é muito fácil. É só encher a tampa até cima e jogar no seu drink, certo? Na taça. Tá. E depois, para terminar, nós vamos colocar água tónica. Neste caso, eu escolhi uma água tónica. Nós temos aqui também uma carta de água tónicas no bar e neste caso eu escolhi uma Fever Tree, uma Indian, que é clássico, como eu disse há pouco. Sim. Muito ligado, como vocês veem, sempre muito ligado também à Índia, à bebida. Portanto, eles fizeram este que é o clássico, que é a água tónica clássica. A Fever Tree realmente é uma água que tem uma bolha muito boa, que perdura, então é boa para o drink. E neste caso, ele tem 200 ml, que é justamente a medida que a Gin Club entende como Perfect Serve, 4 partes de água tónica e uma parte de gin. Portanto, 50 ml de gin e 200 ml de água tónica. O que nós fazemos, já que estávamos a proteger tão bem, certo. Agora a bolha, lembrando, há outro detalhe, é importante, tal como o copo ficou gelado, é importante que a água tónica também esteja gelada, que é para a bolha não quebrar. E também para a bolha não quebrar, que é outro erro que nós às vezes vemos, que é as pessoas deitarem a água tónica com muita distância da taça. Aqui o que nós vamos utilizar a colher é apenas para aproximar a água e que a água
deixa lentamente no copo para não quebrar a bolha. Tá? É basicamente isso. Para não quebrar a bolha, fazemos lentamente. Vamos completar agora com gelo, para encher até cima. E depois, no fim, também importante, damos uma pequena remontada apenas para misturar o gin com a água tónica. É importante também, outro erro, pelo menos da nossa parte, e isto está provado até por estudos da indústria da água tónica, não convém estar a misturar com muita velocidade nem com muita força para, novamente, não quebrar a bolha, sendo que a bolha da água tónica é das coisas mais importantes do drink gin tónico, que é que dá a frescura. E aí temos um Perfect Serve by Gin Club, neste caso só shots, e vejam como tem a água tónica. Ela vai subindo vai ali, subir a e continua a mergulhar dela. a carbonatação e vai perdurar durante muito tempo. Então, um brinde à reserva especial e que espero que tenham gostado deste drink. Vou dar aqui ao César para ele experimentar. Vamos lá. Tenho certeza. Aí dá para pegar, a câmera está pegando aqui o detalhe, dá uma olhada nas borbulhas aqui. Olha lá. Muito bom, bem refrescante. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou 4 partes de tônica e uma parte de gin. Até onde a tônica é tão importante? Eu estou vendo que você falou que você tem na carta uma carta de tônicas e a gente separou aqui 4 delas. Eu queria que você falasse, basicamente, não uma descrição técnica, mas qual o diferencial que a gente tem entre essas 4 que estão aqui? Não, elas, basicamente, bem, a importância é essa mesmo que você acabou de referir. Se 4 entre 5 partes da bebida é água tónica, obviamente que a água tónica vai ser importante. Para nós, o que é muito importante é a bolha. Tá? A bolha. E neste caso, a bolha é que nem no champanhe. Precisa da bolha para ter sabe, para encher o palato e ser esta bebida refrescante e agradável. Nós aqui temos, da Fever Tree, temos três rótulos. Portanto, temos um rótulo que eles chamam o clássico, que é o Indian. Temos o Light. Lembrando que isso também é uma das grandes vantagens hoje em dia do destilado, e porque o gin está ganhando tanto, é porque o gin dentro dos destilados e dentro das bebidas é das bebidas com menos calorias, tá? Metade do vodka, por exemplo, então está muito, você sabe a preocupação que as pessoas têm com a estética hoje em dia. Então a Fever Tree também tem uma água que é chamada Naturally Light, não é? Que é também uma água com poucas calorias, e a terceira é uma mediterrânea, porque lembra que eu te falei que tem alguns gins que são herbáceos, por exemplo o Gimar. Então o Gimar seria um gin para combinar bem com a mediterrânica, com a Fever Tree. Depois temos a 1724, que é uma água de origem argentina, mas que hoje em dia é chilena, feita com um quinino que é a altura, que é colhida à altura de 1724 metros. E depois temos aqui uma água, a primeira água tónica realmente nacional, não é? Feita até por um barman muito conhecido aqui de São Paulo, e que fez esta água tónica. É uma água tónica aromatizada, é uma água tónica diferente do que nós temos no mercado, 202. E por fim, aqui na casa, nós também utilizamos a Schweppes, por ser a marca que criou a categoria, não é? Foi esta marca que inventou, foi o Sr. Schweppes que inventou a água tónica, e depois porque nós achamos que é uma água tónica que nos permite manter a qualidade do gin tónico que nós queremos fazer no Brasil. Então, queria agradecer ao Domingos pela oportunidade de bater esse papo legal com a gente sobre gin. Eu que agradeço. Obrigado. E lembrando que aqui no Gin Club existem mais de 30 tipos de gin e pelo menos 7 tônicas, então as possibilidades de combinação são infinitas. Se você curtiu, dá o joinha, não esquece de se inscrever no canal, afinal de contas, semana que vem a gente está com um novo programa e você não vai perder o próximo. E deixo vocês com este brinde aqui. Saúde!